A graça e a paz, queridas. Tudo bem com vocês? Ô, gente, é tão bom a gente ter essa possibilidade da gente se reunir como mulheres para perceber as coisas do Senhor sob uma perspectiva feminina, né? É claro que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é para homens, para mulheres, para velhos, para crianças. Ela atinge todas as pessoas. Mas é tão gostoso esse ambiente que é preparado. Às vezes nós somos tão atarefadas, e vocês sabem muito bem o que essa palavra significa aqui na América, né? Muito atarefadas. E o dia do Shine é o dia de você dar aquela caprichada, entrar em acordo com o seu marido para ficar com as crianças e vir para ter um tempo seu, como Maria, aos pés do Senhor. Amém? E eu oro para que Ele fale conosco nessa noite, fale com cada uma de vocês, na particularidade de cada uma. O Senhor é aquele que fala com o seu povo. Tudo que Ele fala para nós tem um propósito que vai além de nós mesmas. A vontade de Deus me alcança, me transforma e me atravessa. Ela transborda para outra pessoa, né? Às vezes a gente tem uma visão tão egoísta quanto ao propósito de Deus, a vontade de Deus para nós, mas na verdade a vontade de Deus para você tem a ver com o todo, tem a ver com aquilo que todo mundo no corpo de Cristo vai ser abençoado, vai ser alcançado, vamos fluir junto como uma grande engrenagem. Então, você tem um papel no corpo e o Senhor fala para o corpo, para a igreja. Mas também o Senhor conhece a sua individualidade, suas necessidades, suas dores, seus desafios, e todas nós os temos. Então, que o Senhor, na noite de hoje, fale com todas nós. Amém? Então, que não deixe que nada te distraia. Se o seu celular ainda está ligado, é hora de você desligar, para que nada possa atrapalhar você, nessa noite, de você se assentar de fato aos pés do Senhor e receber dele o que Ele quer nos dar. Eu queria falar com você hoje sobre os princípios de uma mulher de Deus. Os princípios de uma mulher de Deus. Parecem que essas coisas são óbvias, mas mais do que nunca eu percebo que o óbvio precisa ser dito, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, que é o nosso farol, que é o nosso manual de instruções, né? A gente conhece várias mulheres. De Gênesis ao Apocalipse, você vai ver as mulheres na Bíblia. Às vezes a gente tem tantas mulheres no século, pessoas que se destacaram por qualquer motivo, pessoas muito inteligentes, muito belas, ou muito criativas, artistas. E aí, muitas de nós, e principalmente em tempos de internet, né, as blogueiras, e a gente acaba tendo uma mulher como modelo, confiando nas dicas de uma mulher, assistindo aos tutoriais na internet. Então, se a gente for conversar, se eu for entrevistar vocês aí, eu tenho certeza que cada uma de vocês tem uma mulher no nosso tempo, que te influencia, que te abençoa, que te ensina, não é? Isso é tudo muito bom. E esse é o propósito de Deus, que a gente também se torne mulheres inspiradoras. Mas o nosso foco é Cristo. O nosso modelo principal é Jesus. Porque ser cristão vem dessa palavra, ser parecido com Cristo, ser forjado à semelhança de Cristo. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado para ser o selo da nossa redenção e para formar em nós o caráter de Cristo. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar mulheres extraordinárias, que nos ensinam muito sobre muitas coisas. A gente pode se lembrar de Esther. Sabedoria. Débora. Não foi um acidente. Deus foi intencional em escolher Débora. Débora era casada, mulher de Lapidote, mas Deus chama Débora para ser juíza sobre Israel. Então pensa, ela era a líder de Israel, né? Os juízes funcionavam como líderes, guiavam o povo, julgavam as causas do povo. E Débora é essa mulher extraordinária que tem como princípios a liderança e a sabedoria. A gente pode se lembrar de Maria, mãe de Jesus. A gente vê claramente os traços no caráter de Maria, obediência e humildade. Só Maria sabe o tanto que custou para ela, né? Eu me lembro de quando Maria vai ao templo para consagrar Jesus, né? Aí ele ia aos 8 dias, e ela recebe uma palavra, né?
que uma espada atravessaria o seu coração. Meu Deus do céu, a gente não faz ideia do que é isso, né? Maria concebeu pelo Espírito Santo e ela viveu todas as fases que uma mãe vive, e você que é mãe sabe o que eu quero dizer. E ela sabia que ele foi chamado para um propósito extraordinário, mas incerto. E eu fico imaginando todas as coisas, ponderava nelas e guardava no coração. E eu fico imaginando como essa palavra caiu no coração de Maria. Uma espada vai atravessar o seu coração, uma dor aguda vai atravessar o seu coração. Cada uma de nós tem um atributo, uma possibilidade, um propósito, um traço de caráter que se destaca, mas o fato é que nós também teremos dores, teremos dificuldades, enfrentaremos gigantes, mas o Senhor é por nós. Quem será contra nós, né? Então, obediência e humildade são esses princípios que definem muito bem Maria. Ana, oração e fé perseverante. Ana não podia ter filhos e ela foi falar com quem podia resolver, né? Então, no ápice da angústia de Ana, sendo humilhada pela sua rival Penina, insultada, ela vai diante do Senhor, ela rasga a sua alma diante do Senhor e ela faz um voto ao Senhor, devolvendo ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Você pensa, ela queria tanto ser mãe, tanto, que ela precisou de desapegar daquilo que ela queria tanto para Deus realizar aquilo que estava no coração dela. Ela faz o voto e fala assim, eu devolvo para o Senhor. Então, essa mulher de oração e de fé perseverante, depois que ela entrega Samuel, o Senhor também a satisfez com outros filhos e filhas. Marta e Maria, a gente pode aprender com elas equilíbrio entre serviço e devoção. Essa é a grande lição dessas duas irmãs. Nós precisamos do serviço, mas o serviço não pode sobrepor a devoção. O serviço deve ser uma consequência natural da nossa devoção. Muitas vezes a gente inverte a ordem. A gente quer fazer alguma coisa para Deus para se sentir validada, para se sentir aceita, não, eu vou servir a Deus, né? Deus não precisa do seu serviço, gente. Deus precisa de um coração disposto e rendido. Aí, o serviço vem como consequência. Mas o perigo de nós não colocarmos as coisas nos seus devidos lugares é que quando nós colocamos o serviço antes da devoção, nós vamos nos envaidecer. E a tendência é nos afastar do Senhor, confiando nas nossas próprias obras, capacidades. Então, por isso que a devoção tem que preceder o serviço. E a gente aprende isso com essas duas irmãs maravilhosas. Às vezes a gente julga Marta, mas pensa, gente, Marta estava recebendo, no mínimo, 13 homens na casa dela. De uma maneira imprevisível, sem geladeira, sem fogão a gás, sem micro-ondas, sem delivery, e muito provavelmente sem uma pia na cozinha. E ela tinha que fazer comida para, no mínimo, 13 homens, porque era Jesus, os 12 discípulos, e devia ter mais uns agregados que sempre vinha. Ela tinha uma batata quente na mão, né? Mas cada coisa no seu lugar, e Jesus deixou claro para ela. Marta, Marta, você está ansiosa, fadigada em muitos serviços. Mas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E ela não vai ser tirada. O seu cargo, o seu serviço, a sua saúde, a sua possibilidade de servir, de pensar até, te pode ser tirado. O Senhor não. Escolha a melhor parte. Amém? Essas são mulheres extraordinárias, para citar só algumas, porque a Bíblia é recheada dessas mulheres extraordinárias. Mas hoje eu queria caminhar com você, com uma delas. Ruth. Lealdade e fé. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Ruth é um livro com 4 capítulos. Se você ainda não leu o livro de Ruth, eu encorajo você a fazê-lo hoje ainda. Antes de você dormir, você consegue ler todo o livro de Ruth. E essa história inspiradora, talvez você conheça, você já leu. Se você não leu, certamente você conhece, porque é uma história muito conhecida. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra,
pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom. Ficando assim, essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aqui é como começa a nossa história. Eles saem de Belém porque havia fome na terra, e eles vão para Moabe, que era um território não muito bem visto, né? Era um povo chamado de amaldiçoado, porque os moabitas, descendentes de Moabe, Moabe era fruto da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com suas 2 filhas. Suas 2 filhas se deitam com seu pai, não pela vontade dele, mas elas engravidam, cada uma engravida de um filho. E no caso, a mais velha concebeu um filho e pôs o nome de Moabe, e desse filho vieram os moabitas. E por causa dessa relação incestuosa, por causa do jeito que essa coisa aconteceu, eles eram considerados um povo amaldiçoado, né? Um povo separado do povo de Deus. E aí, essa mulher e seu marido e seus 2 filhos foram para Moabe para se manterem vivos ali, pela perspectiva deles. Era isso que eles estavam buscando. Mas o que eles encontraram? Morte. Eles tinham boas intenções? Tinham. Eles saíram da sua terra, onde havia sequidão, onde havia falta, escassez. E quando nós, pais, olhamos para os filhos, queremos dar para eles o melhor. Então, vamos embora para Moabe, porque lá tem comida, lá tem água, lá a gente pode reconstruir a vida. Vamos fazer, vamos conquistar. E foram. Mas o desfecho da história não foi exatamente como eles gostariam. E eles ficaram lá. Depois que Elimeleque morre, eles ficaram lá cerca de 10 anos, e os filhos morreram também. Malom e Quiliom se casaram com 2 mulheres da terra. Vale lembrar, gente, que naquela época não era visto com bons olhos, esse período aqui onde os juízes julgavam Israel, não era visto com bons olhos, não era indicado. O Senhor já tinha falado que os homens de Israel não deveriam se misturar com outros povos. Então, eles não deveriam se casar com mulheres que pertenciam a outros povos. Mas foi exatamente isso que aconteceu aqui. E aí, Noemi conclui: eu não tenho mais marido, não tenho mais filho, eu sou viúva, e essa posição de viúva não é como ser viúva hoje, no Ocidente, no ano de 2021. 2021 não, 2025, século 21. Não era como é hoje. Às vezes a gente costuma ler a Bíblia com uma cabeça muito ocidentalizada, né? E a gente tem aqui entre o texto bíblico e como a gente vive hoje, muitas diferenças culturais, e também a gente tem que atravessar o túnel do tempo, né? Muito, muito tempo. No Oriente Médio, muito dessa cultura que se mantém, gente, é impressionante. É impressionante como muito dessa cultura se mantém. Mas é claro que o Ocidente já teve as suas influências também no Oriente Médio. Então, uma viúva, nesse contexto, ela precisava da benevolência de outras pessoas. Ela não tinha como trabalhar, como se sustentar, como comer, como morar. Ela ia precisar de uma ajuda de outras pessoas. Vocês lembram da viúva de Naim? Ela tinha um único filho. Então Jesus, quando olha para aquela mulher, indo lá atrás do caixão do seu filho, era o enterro dele, Jesus olhou aquela situação e teve misericórdia dela. Ela era uma viúva de um filho único. Então, não tinha marido, não tinha filho. Jesus ressuscita aquele moço para ele cuidar da mãe dele, né, até o fim. E não é diferente o quadro aqui. Noemi se vê viúva, longe da sua terra, longe da sua parentela. E ela falou: bom, vou voltar para casa. Porque lá, pelo menos, as pessoas me conhecem. Lá, pelo menos, tem aquelas leis, né, gente, que protegem o órfão, a viúva e o estrangeiro. Deus deu leis para Israel para que essas minorias fossem protegidas e cuidadas. Então, por exemplo, no tempo da colheita, as espigas que caíam no chão, não era permitido catar.
elas ficavam justamente para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Eles vinham atrás e catavam aquilo e com aquilo, eles vendiam, eles comiam, enfim, era uma maneira deles serem sustentados. E é nesse contexto que a gente está aqui. Muito bem. Noemi está voltando para Belém e ela faz o que com as noras dela? Dispensa as noras dela. Podem ir, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para minha terra. Vou voltar para os meus. Não tenho mais filho, não tenho mais marido. O Todo-Poderoso se voltou contra mim. E eu vou voltar. As duas não queriam deixá-la. O texto, depois quando você vai lendo, você vai vendo que elas choraram alto, choraram amargamente, porque não queriam se separar da sogra. Eu fico imaginando que relacionamento legal que elas deviam ter, né? Que relacionamento de mãe, porque ela chama não minhas filhas. Ela chama as meninas de filhas, né? Não, minhas filhas, não façam isso. Eu não tenho mais como conceber para dar um outro filho para vocês casarem. E se eu concebesse, vocês iam esperar por esses filhos para eles casarem com vocês? Então vão reconstruir a família de vocês, vão reconstruir a história de vocês. Voltem para os seus e eu vou voltar para o meu povo. Mas Ruth fala, de jeito nenhum. No verso 16 do capítulo 1 diz assim, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, que coisa é essa? Que grau de lealdade é esse aqui? Ruth conhecia o Deus de Noemi, certamente, por aquilo que Noemi devia falar para ela. Mas os moabitas tinham outros hábitos e outros deuses. E Ruth dá as costas para a sua terra, para a sua origem, para os deuses dos seus. E ela fala para Noemi, eu não vou embora. Eu vou com você até o fim. Nós precisamos de aprender com essas questões da lealdade, gente. Nós vivemos num tempo onde os relacionamentos são muito utilitaristas. Você caminha com uma pessoa enquanto essa pessoa tem alguma coisa para te oferecer. Enquanto essa pessoa é interessante para você, enquanto é vantajoso para você, enquanto ela fala apenas as coisas que te agradam, apenas as coisas que te divertem, apenas as coisas que são gostosas de ouvir, apenas quando ela tem palavras de encorajamento, de fé, de vida, aí você gosta de estar com essa pessoa. Mas quando essa pessoa fica amarga, porque é exatamente isso que Noemi ficou, gente, amarga. Tanto é que quando ela volta para a sua terra, eles chamam de Noemi, ela fala assim, não me chama de Noemi não, eu não sou mais uma mulher agradável, eu não sou mais uma mulher doce, me chamem de Mara, porque eu me tornei amarga. Ninguém gosta de ficar perto de uma mulher amarga, gente, de uma pessoa amarga, sim ou não? Mas se a gente olhar bem para a nossa história, nós tivemos também dias amargos. Dias em que ficamos amargas. Pela dor, pela decepção, por um longo período de escassez, por uma traição, por uma perda, pelo luto. Todo mundo aqui é ser humano, né, gente? Ah, então beleza. Então tá valendo. Então, certamente, você já teve o dia do amargor. O dia que você ficou azeda, o dia que você ficou revoltada, o dia que você ficou brava, o dia que você ficou decepcionada, chocada, entristecida, se sentindo traída. E aí, quando a gente está assim, inevitavelmente a gente machuca quem está perto. Às vezes até quem quer ajudar. Sim ou não? Mas a lealdade não depende de como o outro se encontra. Depende de quem você é. Tem uma rivalidade tão grande entre as mulheres, gente. E é uma coisa que é nutrida pelo século. É nutrida por esse tempo que a gente vive.
E aí começam as comparações, começam as disputas, mesmo que veladas. E nessas disputas e comparações, elas concebem a inveja. E aí quando você pensa que não, você não está gostando do período feliz que a sua amiga está vivendo, enquanto você está passando algum perrengue. A vontade de Deus certamente não é essa. Deus nos criou, minhas queridas, para sermos auxiliadoras idôneas. Quando você vai ver no original, essa palavra é usada para definir o próprio Deus. Quando fala, é o nosso socorro, auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Esse auxílio aí que é usado no Salmo, é a mesma palavra no original que é usado para mulher no começo de tudo. Então Deus nos fez originalmente para nós sermos resposta, para nós sermos socorro. Essa palavra também é empregada para falar da força de um exército. Então pensa, a palavra que define a mulher, define o próprio Deus e define o poderio de um exército. Então definitivamente, Deus não cria a gente de um jeito inferior, mas com qualidades únicas que nós como mulheres carregamos para sermos solução, para sermos resposta, para sermos alívio, para sermos socorro. Deus nos fez essencialmente para ser isso. Na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos, na vida das nossas vizinhas, na congregação dos santos, na igreja. E por onde você andar. E também umas pelas outras. Umas pelas outras. Gente, quando a gente vai vendo, eu caminho muito com mulheres, eu ministro muito a mulheres, já tem muitos anos da minha vida que eu estou muito conectada ao universo feminino. Eu escrevo para mulheres, eu produzo conteúdo para mulheres. Por causa disso, eu também escuto muitas coisas, eu ouço muitas mulheres. Eu vejo muitas realidades distintas, difíceis, desafiadoras. Mulheres que foram abusadas, mulheres que foram traídas, mulheres que foram abandonadas. E essas dores todas, elas estão... Todas nós somos suscetíveis a sofrer isso. Mas me dói, quando eu vejo uma mulher esfaqueando outra mulher. De uma maneira figurada, é claro. Muitos relatos de uma mulher que se tornou muito amiga de outra mulher. E aí adulterou com o marido da outra. Gente, que tristeza. Não estou falando de mulher do mundo, não. Estou falando da realidade dentro da igreja. No mundo isso acontecer, é normal. O mundo jaz no maligno. O pessoal que está lá fora ainda não teve a iluminação do Evangelho de Jesus Cristo, eles bailam conforme a música. Mas acontece, gente, que quando eu vejo... E isso não é uma história isolada, gente. É reincidente. Através dos anos, através das décadas, eu estou vendo esses relatos. Histórias tristes demais. Tristes. Tragédias. 2 casais amigos viajam juntos, se tornam muito amigos, todo mundo cantando louvor. Quando pensa que não, o marido de um está deitando com a mulher do outro. É misericórdia. E eu penso assim, meu Deus do céu, a mulher ela é tão sensível. Nós mulheres, nós somos tão sensíveis. Quando a gente dá para ser misericordiosa, a gente é misericordiosa mesmo. A gente tira a roupa do corpo e dá para outra. Mas quando a gente dá para ser Jezabel... Santo de Israel tem piedade de nós. O negócio é que nós somos muito intensas. Muito intensas. Então, minha linda, se você não escolher muito bem o seu lado e se posicionar, o diabo não está desperdiçando mão de obra. Ele vai usar o seu dia difícil, ele vai usar a sua vulnerabilidade, ele vai usar a sua falta de vigilância, ele vai usar a dor do seu passado que você nunca resolveu, o abuso que você sofreu, o abandono que você sofreu, e ele vai usar isso como matéria-prima para te levar para destruir vidas. Vocês acham que foi por acaso que a serpente foi na mulher e não no homem? Por que vocês acham que ele foi na mulher? Ah, gente, nós temos um problema de identidade, né?
A mulher já conhecia todo o bem. E aí vem a serpente com aquela conversa fiada. Como é que é mesmo que Deus falou que vai acontecer? Você vai ser conhecedora do bem e do mal? Você vai morrer? Não, você não vai morrer, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E ele fala uma palavrinha. Você será como Deus. Deus. Até hoje está reverberando, a mulher que faz, manda, acontece, ainda sugere o marido. Vem cá, come essa fruta comigo aqui, querido. Mas o propósito do Senhor para nós, minhas queridas irmãs, nunca foi a comparação, a competição, uma querendo passar por cima da outra. Ele está querendo nos levar pelo caminho de Cristo. E o caminho de Cristo é um caminho de lealdade, de fidelidade. E a gente ser fiel quando está tudo certo, é normal, é simples, é o esperado. Mas permanecer fiel enquanto a outra está amarga. Permanecer fiel enquanto a outra não tem nada para oferecer. Nem de material, nem de emocional, nem de nada. Sabe, a pessoa está vivendo aquele deserto na vida. E é nesse momento que a fidelidade aparece. É nesse momento que esse traço de caráter faz a diferença absoluta. E para isso, gente, tem que ter intencionalidade. Para permanecer em tempos difíceis, tem que ter intencionalidade. Ela fala claramente, aonde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, pousarei. O teu povo, a partir de agora, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela estava indo para o desconhecido, como muitas de vocês vieram. Ela estava vindo na mesma condição de viúva, ou seja, também em vulnerabilidade. Ela não estava vindo para ganhar mais, para ter um emprego. Ela estava indo para não deixar a sua sogra sozinha. E aí, a gente vê logo que, quando ela chega, se você mudar a página aí, no capítulo 2, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, verso 2, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. As gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Olha isso aqui. Essa moça foi chegando num ambiente que não era o dela, na terra que não era o dela, onde ela não conhecia ninguém. Ela arregaçou as mangas e foi buscar uma possibilidade de trazer para ela e para a sogra uma maneira de sobreviver. E o texto diz para a gente que ela caiu por sorte no campo de Boaz. E Boaz pergunta, quem que é essa moça? E ela fala assim, essa moça é a que veio, é a moabita que veio com Noemi. E ela está trabalhando desde que o dia começou até agora. Salvo um momentinho que ela parou para descansar. Ou seja, a gente vê aqui a fidelidade, a lealdade, a força, o trabalho, o serviço. Isso está tudo ligado com lealdade. Será que você pode ser contada, minha querida? Será que essa é uma qualidade do seu caráter que tem sido aperfeiçoada? Eu tive uma amiga que passou por um momento muito difícil mesmo. E nesse período que ela passou por um momento muito difícil, que podia ter sido eu passando, muitas pessoas não entenderam as decisões que ela tomou e se afastaram. Imagina se o Senhor fosse se afastar de nós quando a gente fizer a escolha errada. Eu não estou falando daquela pessoa que fica voluntariamente no pecado, mesmo sabendo que é pecado, não. Se dizendo crente, como o apóstolo Paulo diz, se dizendo fiel, se dizendo crente, fica voluntariamente abraçado com o pecado. O apóstolo Paulo fala, com esses você nem senta para comer.
Porque ela fala que é crente, essa pessoa fala que é crente, mas ela dá um péssimo testemunho. Ela escolheu voluntariamente o pecado. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de fracassos, de decisões erradas. Quem nunca? Aquela coisa que todo mundo fala, não faço não, não faço não, e você tem certeza que é o certo a fazer, vai lá, faz e quebra a cara. Mas aí todo mundo vai te deixar? Jesus, quando estava nos seus últimos momentos, é beijado por Judas como um sinal de que seria entregue. Em algumas traduções, nos evangelhos, ele fala, quando ele vê Judas se aproximando e beijando, ele fala, que vens, amigo. Jesus não estava sendo irônico, nem debochado. Jesus estava dizendo com essa atitude claramente, o que você está fazendo, Judas, não muda quem eu sou. Ele permaneceu olhando para Judas, estendendo a amizade dele para Judas, ainda que ele estivesse sendo entregue através daquele beijo. Quando ele ressuscita, ele fala com as mulheres, digam a Pedro e aos outros. Pedro tinha negado Jesus. Ele faz questão de vir se encontrar com Pedro, de preparar ali uma jantinha, né, um churrasco de peixe, às margens do Mar da Galileia. Quando Pedro vê que é Jesus na praia, se cinge, pula na água, nem esperou o barco chegar na margem, já veio correndo, desesperado. Eu fico imaginando o peso no coração de Pedro. Tudo que ele queria ser absolvido. E em Jesus ele achou absolvição. E o nosso modelo é Cristo, gente. Então, quantas vezes, tudo que uma pessoa queria de nós, às vezes era só o silêncio. Uma pessoa já está toda quebrada, ela já sabe que ela quebrou a cara. E você chega e fala assim, não falei? Não falei com você? Falei que você quebrou a cara. Você não arrebenta quem já está quebrado, não. Você não chuta cachorro morto. E nós mulheres, às vezes, a gente tem essa... Ou então a gente se afasta. A pessoa vira uma leprosa. Ela entra aqui, você sai por ali... Vira o nariz, ou então trata com indiferença, ou então aquele sorrisinho amarelo. Passa. Isso não é cristianismo, gente. Nós deveríamos ser um modelo de lealdade feminina. Como a pastora bem disse aqui, mulheres existem para levantar umas às outras, para cuidar umas das outras. As mais velhas ensinam as mais jovens. Vamos junto. É pelo mesmo reino, pelo mesmo Senhor. E é nessas atitudes que a gente revela o nosso caráter. Embora Ruth fosse uma mulher moabita de um povo amaldiçoado, ela teve mais caráter do que muita gente que acha que é filho de Deus tem. Nosso exemplo é nosso testemunho. E Jesus fala assim, olha... Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está falando do dia de Pentecostes com seus discípulos. E sereis minhas testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que fala com a boca e fala com a vida. Ela fala o testemunho, com as evidências. Essa é a palavra. As evidências. A vida dela evidencia a existência e a obra da cruz. Enquanto o mundo... vive de infidelidade, vive de deslealdade, um puxando o tapete da outra. Gente, eu tenho o meu Instagram, YouTube também. Todos, exceto quando se fala de Israel, todos os comentários que eu recebo, sarcásticos, debochados, ofensivos, todos são de mulheres. De onde que vem isso? E quando você entra no perfil da querida, filha do Deus eterno. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Forjada pelo Senhor. Né? Mas é impressionante como uma mulher pode ferir muito a outra. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem uma língua afiada. Ou a gente vai usar essa língua para testemunhar Jesus, para saquear o inferno, ou você vai ferir pessoas. Quem me acompanha mais tempo, de mais perto,
sabe que eu tenho as minhas lutas. Os filhos crescem, tomam decisões. E chega numa idade que a gente não tem mais poder de influenciar. A gente só pode chorar diante de Deus e orar. E amar. Amar porque é isso que Deus fez por nós. Amar, como Jesus falou, né? Como eu vos amei. Jesus não me amou quando eu era digna de ser amada, quando eu correspondia a esse amor, quando eu compreendia esse amor. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados. E foi porque Ele me amou primeiro, é que hoje eu amo. A minha vida hoje é uma resposta ao amor que Ele me deu primeiro. Então, nosso papel como mães é educar no caminho que deve andar. É dar exemplo com a vida. Mas quando os nossos filhos, buscando a sua identidade, buscando suas aventuras, ou buscando se desvencilhar até da gente, às vezes o filho não quer ser igual a você, ele pega o caminho contrário, aí dá ruim demais. Eu vou ter o meu próprio caminho. Eu não vou ser espelho de ninguém. Né? Vou ser cópia de ninguém. Enfim, a fidelidade às vezes é forjada no meio do vale, no meio da fornalha ardente. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha por não negarem aquilo que eles acreditavam, por permanecerem fiéis. E o fogo não ardeu neles, e o quarto homem estava com eles na fornalha. O Senhor não livrou aqueles homens da fornalha, mas entrou com eles na fornalha. Como é que você está respondendo, minha linda? Com fidelidade? Uma mulher de Deus é fiel, mesmo quando a situação é incerta. Você é fiel no casamento, você é fiel nos seus relacionamentos, na sua amizade. Você é verdadeira, você não sai denunciando ou expondo a nudez da sua irmã. Contou um segredo? Cala a boca. Vem com essa conversinha. Aqui. Não vou falar nada não. Aí a outra já fala assim, não, começou, fala. Aí você fala assim, não sei se eu devo. Deve, fala. Você não vai contar nada para ninguém. Me promete. Não vou contar nada para ninguém. Vou contar só para você orar. Cara de pau. Aí essa amiga escuta, daqui uns 2 dias ela chega para outra e fala assim, vou contar um negócio, mas não é para você contar para ninguém. Vou contar para você orar. Quando você pensa que não, a nudez da irmã está toda exposta para todo mundo, a dificuldade que ela está vivendo, as dores que ela está sofrendo, o que fizeram com ela, aquilo que ela confiou a outra mulher para ser acolhida, aconselhada, ter uma amiga de oração, virou escândalo na igreja. Gente, sangue de Jesus tem poder, eu sou mulher. E toda igreja que tem um BO na igreja, tem uma mulher no meio. Ou seja, minha linda, ou Deus te cura, ou Deus te cura. Porque senão, ao invés de ser uma mulher de Deus, você vai ser uma mulher do diabo. Não tem meio do muro, gente. Não tem em cima do muro. Ou você é uma mulher para abençoar, e isso não significa uma mulher perfeita. A gente erra, a gente tem vulnerabilidade, a gente tem dias ruins. Não é uma questão de ser perfeita, é uma questão de ter caráter. É uma questão de ter um caráter firme, integridade. Errou, vai lá, confessa o erro, pede perdão e não cai mais nesse buraco. Se arrependa, melhore. Mas se você, está semeando a conversinha na igreja, está abandonando as pessoas na hora que elas estão frágeis, vulneráveis, na hora que você não quer olhar para a mulher porque agora ela não é mais famosinha, agora ela tem um estigma, um rótulo que colocaram na vida dela, você não quer ser vista junto com ela, porque aqui vão pensar de você. Vão pensar que você é uma mulher que permanece, mesmo quando a outra pessoa não tem nada para te dar. A Ruth escolheu permanecer com Noemi, mesmo sem as promessas de um futuro melhor. E isso hoje nos ensina a honrar os nossos relacionamentos, manter compromissos e não agir apenas por interesse. Helena, você não sabe o que ela me fez. A desaforada, você não sabe o que ela me fez. Gente, sim, fato. Não vai dar para ter paz com todo mundo. Porque às vezes as pessoas escolhem caminhos que elas não estão dispostas a se arrepender deles. Elas não querem voltar atrás. Então você não vai se colocar não no lugar do abuso, não. De maneira nenhuma. Não é isso que eu estou falando aqui, não me entenda mal. Mas eu quero falar exatamente que o nosso modelo é Cristo. O que Pedro fez
não afetou Jesus, não deixou ele desistir. Ele não veio para acusar Pedro, ele veio para saber: Pedro, você vai querer continuar me seguindo? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Então vem, eu te perdoo, vem, porque eu vou fazer algo extraordinário através de você. Aí já vem Pedro: e João? E Jesus já manda na lata: que te importa? Quanto a ti, segue-me. É isso. E aquele homem falastrão que negou na última hora se tornou, meu Deus do céu, que potência que Pedro se tornou. Porque a segunda chance alcançou Pedro. No dia que você precisar de uma segunda chance, minha amiga, você vai querer. Então dê. Dê a segunda chance. Aí, irreconciliável, Helena, já tentei, mas ela não quer. Ok, continua tratando ela com gentileza, você não precisa tratar ela com intimidade, você não precisa abrir a porta da sua casa para ela, mas se ela precisar de um pão, você vai estar lá. Se ela precisar de uma roupa, um agasalho, você vai estar lá. Porque você não faz por aquilo que ela faz, você faz por quem você é em Cristo. Eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo: eu sou fiel mesmo quando não há recompensas imediatas? O segundo ponto na vida de Ruth é humildade e disposição para recomeçar. Ela fala lá no capítulo 2, no verso 2, o que a gente acabou de falar: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ela podia falar assim: catar espiga, lavar banheiro, fazer faxina. Tem gente que vem para cá com o narizinho empinado, né, gente? Depois a gente vê que todo trabalho é digno. Digno é o trabalhador do seu salário. Tem esse negócio. Indigno é ser preguiçoso. Indigno é roubar. Isso é indigno. Mas o trabalho é valioso, é precioso. É de lá que a gente tira o pão. E eu aplaudo de pé mulheres que trabalham e que trazem para casa o pão e que ajudam o esposo e que ajudam os filhos. Ruth era essa mulher disposta a recomeçar. E para isso ela tinha que ter humildade, porque eu fico imaginando o olhar da galera quando ficava sabendo que ela era moabita. Quando alguém fica sabendo que você é brasileira. O olhar atravessado, a discriminação, né? O que essa menina veio fazer aqui? Por que ela está com a Noemi? A desconfiança. Será que ela está querendo alguma coisa de Noemi? O que essa menina está seguindo Noemi? Tem que ter humildade, gente, para a gente não levar certas coisas em consideração. Humildade não é ficar andando de chinelinho de dedo, falando: ó vida, ó céus, mudando o tom de voz. Ó azar. Eu não pentei o cabelo porque eu sou humilde. Eu não uso maquiagem porque eu sou humilde. Não tem nada a ver com humildade, isso é relaxo mesmo. Humildade é você não se ver maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Você reconhece o seu próprio valor e você sabe que a outra também tem valor. E que a gente é melhor quando a gente está junto. A gente é mais forte quando a gente caminha junto. Ela tinha humildade, ela estava segura da identidade dela. Então, o que o outro podia olhar, atravessar, podia falar, podia pensar, ela não estava interessada nisso. Ela estava interessada em fazer o que ela foi fazer. Ajudar a sogra dela a ter uma vida melhor. A trazer alimento, sustento para elas. Elas não tinham um homem mais por elas. Então, elas tinham que fazer com as próprias pernas, com os próprios braços. E Deus a favoreceu, porque ela foi justamente para a plantação de Boaz. Que era um homem extremamente correto. Porque ela podia ser abusada no campo. E ela fala assim: não vai para outro campo, não. Fica aqui no meu campo, com as meninas que colhem aí, com as moças que trabalham aqui. E eu já falei para ninguém te tocar. Deus favorece aquele com coração humilde, quebrantado. E com disposição para construir. Disposição para construir. Deixa-me ir ao campo. Gente, recomeçar exige humildade e coragem. E você sabe, vocês, mais do que ninguém, sabem o que eu estou falando. Muitas de vocês chegaram aqui, às vezes, com sonho colorido, sonho americano. Eu vou porque no Brasil está muito violento, eu quero ter mais segurança. Eu vou porque lá eu vou ter mais oportunidade de ganhar melhor. Vocês vieram para cá
com um sonho. E com um sonho de melhorar. Alguém veio aqui para piorar? Eu vou lá me ferrar nos Estados Unidos da América. Acredito que não, né? Vocês vieram com sonhos, com projetos, com boas expectativas. Mas às vezes nem todas foram do jeito que você esperava. Às vezes as coisas não estão correndo do jeito que você sonhava. Mas fica firme aí. Pede a direção de Deus. Permaneça fiel. Permaneça disposta. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Vocês estão aqui nessa nação? Isso naquilo que o Ruth falou para Noemi me tocou muito. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu estou deixando Moabe para trás. Você está aqui, minha linda? Deixa o Brasil para trás. Hoje essa é a sua casa. Você pode ter perspectiva de um dia voltar para o Brasil? Está tudo bem, isso não é errado, não. Mas enquanto você está aqui, honre essa terra. É dela que você está tirando pão. É dela que você está tirando o sustento. Ah, não gostei não, Helena. Aqui não é tão quanto eu pensei, não. Volta para o Brasil, querida. O Trump está dando dinheiro aí para quem quer voltar. Agora você vai ficar, abençoa. Abençoa, 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 abençoa. Deus não vai te abençoar num lugar que você amaldiçoa. Vai contra a natureza de quem Ele é. Como é que Ele vai te abençoar, te favorecer num lugar que você está amaldiçoando? Está aqui? Ore pelos Estados Unidos da América. Abençoe esse povo. Lá na casa que você está trabalhando, na loja que você está trabalhando, onde você está tirando pão, entra lá e abençoa. Senhor, obrigado por esse trabalho, obrigado por esse patrão. Senhor, eu estou entrando aqui abençoando esse povo. Prospera, Senhor, abençoa. E que eu também seja abençoada nesse lugar. Foi isso que Ruth fez. Ela deixou Moabe para trás, ela falou assim, agora eu estou com a Noemi, agora eu vou servir a Noemi, e agora eu vou me adequar nesse lugar que eu estou, e eu vou fazer o meu melhor. E foi por isso que Deus não apenas estendeu a mão sobre Ruth, mas colocou Ruth, a amaldiçoada, na linhagem do Messias. Ela é uma antecedente de Jesus. Deus pegou Raabe, a prostituta, que ousou dizer, eu sei que o seu Deus é Deus em cima no céu, Deus embaixo na terra. Por causa dessa confissão, ela foi incluída na linhagem do Messias. Ela veio para o povo de Israel. Ela se casou com Salmão. Ela saiu da prostituição. Deus mudou a vida de Raabe. Recomeçar nunca é fácil. E para uma terra estrangeira, eu imagino que tem muitos desafios. Mas que você seja como Ruth. Tenha humildade para abençoar. E ânimo para recomeçar. Coragem. Recomeçar exige humildade e coragem. Ruth não teve vergonha de trabalhar nos campos como colhedora. Ela não esperou tudo cair do céu. Ela foi ativa, mesmo em tarefas simples. Muitas vezes, gente, Deus começa a nos abençoar quando nós somos fiéis nas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que precisa de uma coisa extraordinária para ser fiel. Não, seja pequeno. Começa pequeno. Vai sendo fiel nas pequenas coisas. E eu quero deixar a pergunta do ponto 2 para a reflexão de vocês. Você tem desprezado os pequenos começos? As pequenas bênçãos? Será que a gente tem desprezado aquilo que o Senhor tem nos dado? Talvez não seja no lugar, do jeito que você queria. Mas está dando para você morar, está dando para você comer, está dando para você vestir, está dando para você sonhar. Se não está, minha linda, então eu vou reforçar, volta para casa. E vai ser feliz lá no Brasil. Vai pedir a Deus a direção para a sua vida e vai recomeçar lá. Mas se você veio para cá e quer ser abençoada nessa terra, abençoa essa terra. Ore pelos Estados Unidos. Abençoa as pessoas que te empregam. Seja um agente da vida nos lugares que você tem acesso. E cumpra o plano de Deus enquanto você está aqui. Que pode ser para o resto da sua vida.
E pode ser no tempo de Deus, Ele sabe. Caráter que atrai favor. Era isso que Ruth tinha, um caráter que atraía o favor. Ela escuta de Boaz: bem se me contou o quanto fizeste a tua sogra, o Senhor te recompense pelo teu feito. As pessoas olhavam para Ruth, viam que de fato ela estava do lado de Noemi, cuidando de Noemi. As ações dela foram falando por si mesmas. E as pessoas começaram a abençoar Ruth por causa disso. Nós acabamos de ler aqui que Boaz percebeu e perguntou: quem que é essa moça? É a que veio com Noemi. Cuida dela. Deixa mais espigas cair para ela ter mais espigas para pegar e comercializar. Falou para os homens das colheitas: não olha para essa menina com o olho torto não, porque ela está aqui e eu protejo ela. E daqui a pouco ele resgata Ruth, o próprio Boaz resgata Ruth, se casa com ela e dá um filho a ela. Gente, vocês não têm noção de como o caráter íntegro atrai o favor de Deus. Às vezes a gente leva a santificação apenas para um lado moral, né? A gente pensa só na moralidade. E a gente pensa assim: não, eu vou fazer tudo certinho para Deus me amar. Deixa eu te falar, Deus já te amou. Não é por obras para que ninguém se glorie, ok? Então você não precisa de provar nada para Deus e de trabalhar para Deus para Ele te amar. Ele já te amou. Ele já se reconciliou com você. Isso é graça. Você não mereceu, você ganhou de graça. Ok? Mas uma vez que nós nos voltamos para Cristo, entendemos essa graça e queremos caminhar imitando a Cristo, então agora tem alguma coisa que muda em nós. O quê? O nosso caráter. As decisões que a gente toma, as palavras que saem da nossa boca. E a gente não faz isso só pelo lado moral, não. A gente faz isso porque essa é a nossa característica como filhas de Deus. O DNA dele agora é o nosso. Então a gente não se conforma mais com o nosso próprio pecado, nossa própria vulnerabilidade. Caráter. Um bom caráter sempre será notado. Gente, será que você pode lembrar aí de uma pessoa que mudou ou influenciou a sua vida pelo bom caráter dela? Você pode lembrar de alguém? Um avô, uma avó, um tio, um primo, um vizinho. Sabe aquela pessoa referência? Tudo ao redor está ruim, mas ela está firme. Ela é fiel. Ela é constante. Ela não é uma Maria, vai com as outras. Ela é amável. Ela é firme. Ela está certa das suas convicções. Ela não negocia, mas não falta amor e gentileza. Talvez a referência para você seja uma pessoa que sofreu todo quanto é tipo de ataque, desonestidade, tragédia, mas a pessoa continuou firme até o fim. Você olha para a pessoa e fala assim: uau, fulano é uma mulherona, fulano é um homão, viu? Poxa vida, que pessoa extraordinária. Quem é que você pode falar que pessoa extraordinária? Normalmente você não está falando de um pilantra, gente. Quando você fala fulano é extraordinário, você está falando de uma pessoa íntegra, gentil, honesta, correta, fiel. Ruth era essa mulher de caráter. E por isso ela atraiu o favor de Deus. Boaz não notou Ruth por causa da sua aparência. Boaz notou Ruth por causa da sua reputação. Quem que é a moça? É aquela moça que está cuidando de Noemi. Foi isso que chamou a atenção de Boaz. Qual é a sua reputação? O que as pessoas falam sobre você? Deixa o Senhor te dar uma reputação. Não constrói ela sozinha, não. Pede para Deus te ajudar. Falou: Senhor, eu quero ser testemunha com as minhas palavras, mas sobretudo com a minha vida, para que as pessoas vejam o caráter do Senhor sendo forjado em mim, dia após dia.
obediência e sabedoria nas decisões. Sabedoria nas decisões. Ela chega para Noemi e ela fala assim: tudo quanto me disseres, farei. Capítulo 3, verso 5. Tudo que você me disser, Noemi, eu vou fazer. Você tem uma mulher conselheira? Alguém que você confia? A sua pastora, sua mãe, sua tia? Tem alguém, tem alguma mulher, uma amiga muito próxima, que você fala assim: eu confio nela. Ela tem um bom conselho, porque ela tem uma vida de sabedoria. Ela tem sabedoria nas decisões dela, ela tem sabedoria como ela cuida dos filhos dela, ela tem sabedoria como ela administra crises. Ela tem sabedoria, então eu posso buscar auxílio nela. Gente, a gente pode tão facilmente tomar decisões erradas e precipitadas por causa do nosso temperamento. Nós mulheres, por sermos muito emocionais, e muitas de nós aqui com os temperamentos mais complicados, como as coléricas, as sanguíneas, né, que fala, depois pensa. Nós precisamos buscar obediência e sabedoria do alto para a gente tomar as decisões. E se a gente tiver alguma pessoa na terra, primeiro em Deus, Deus é o nosso padrão, mas se você tiver alguma pessoa na terra que você considera mais sábia do que você, mais vivida do que você, mais experiente do que você, não tenha medo de pedir conselho. É melhor você pedir conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Não quer saber de ninguém, não quer a opinião de ninguém. Na multidão de conselhos há sabedoria. Mulheres sábias não andam sozinhas. É por isso que Satanás tenta sabotar os nossos relacionamentos, a nossa amizade. Ah, não vou naquela igreja não, não vou com a líder de louvor. Ah, não gosto daquela pastora, não. Ô, gente, vocês já notaram que às vezes você tira uma conclusão a respeito de alguém que você nunca sentou para tomar um café? Já parou para pensar que às vezes você agarra uma antipatia de uma pessoa que você nem sabe quem ela é de verdade? Uma vez eu conheci duas moças, trabalhavam no mesmo lugar, elas se detestavam, até o dia que elas conversaram. Elas se detestavam, se evitavam, torciam o nariz uma para a outra. Aquela história, no meu santo não vai com o dela. Nós não podemos falar isso, porque todas nós aqui temos o Espírito Santo. Elas tinham antipatia, uma animosidade uma com a outra, até o dia que uma precisou de alguma coisa, a outra foi conversar, elas viram que elas tinham tanto de coisa em comum, se tornaram amigonas. Quanto tempo desperdiçado, né, gente? Convida alguém que você não gosta muito para tomar um café. Hashtag fica a dica. Dá uma chance, gente, dá uma chance. Se não virar sua amigona, pelo menos vai dispersar a animosidade, entendeu? Às vezes você pergunta para a moça assim: então, você veio para cá? Como é que era a sua vida lá no Brasil? Nos 5 minutos que ela conta a vida dela, você fala assim: ah, entendi. Entendi porque que ela é dura, entendi porque que ela tem essa cara fechada. Como é que vai rir com uma história dessa? Vocês entenderam, gente? Entra um pouco no universo da outra. Abaixa as armas. Deus criou você para ser bênção. Criou você para ser resposta. Criou você para ser alívio, refrigério, esperança na vida da sua irmã. E finalmente, gente, Deus honra quem anda com Ele. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ruth passou a andar com Deus. Seu povo é o meu povo. Seu Deus é o meu Deus. Tudo que a sogra dela ensinava de como que ela deveria fazer, como ela deveria proceder, como que era a cultura local, como se usava a fazer, ela foi lá e fez exatamente o que a sogra falou. Muitas vezes, minha querida, a maneira de você seguir a Jesus é se submetendo uma a outra. Sabe, lá em Efésios fala assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças ao Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É assim que a gente é cheio do Espírito, falando
cantando, salmodiando e nos sujeitando umas às outras. Sujeitar umas às outras, gente, é respeitar Deus que habita na sua irmã. A unção que está na vida dela, o propósito de Deus na vida dela, o que Deus quer fazer na vida dela e através da vida dela, a gente respeita isso. Isso é nos sujeitar umas às outras. Não tem a ver com quanto que ganha, que vestido que veste, que bolsa que tem, que carro que dirige. Não é sobre isso. É sobre quem está dentro dela. Olha para essa mulher que está do seu lado aí. Pois é. Essa mulher aí é amada por Deus como você é. Nem mais, nem menos. Ela é tão amada por Deus quanto você é. E isso já é suficiente para você andar com ela em fidelidade, em graça. E honrando o que ela carrega. Deus honra quem anda com Ele. E se você anda com Ele, você está em paz com a sua irmã. Vocês entenderam, gente? Se a gente realmente está caminhando com Deus, de verdade, não com a religião. Se você está caminhando com Deus, se a sua vida tem Deus, nos 7 dias por semana, nas 24 horas por dia, você tem paz com os outros. É inevitável. É o que eu falei no começo. Entra por você, te atravessa e atinge o outro. A primeira coisa que é consertada quando a gente está cheia de Deus são os nossos relacionamentos interpessoais. Você faz as pazes com Deus, então você faz as pazes com seu próximo. Quando a gente tem um ruído na comunicação com o nosso próximo, pode ter certeza, você tem um ruído na sua comunicação com Deus. A gente está responsabilizando Ele por alguma coisa. O Senhor não foi bom o suficiente. O Senhor ama ela mais. Caim não matou Deus, não. Caim matou Abel. Mas ele estava com raiva, era de Deus. Ele estava decepcionado, era com a reação de Deus. Como ele não podia matar Deus, ele foi lá e matou o irmão dele. E muitas vezes você pensa que a sua raiva é direcionada para sua irmã, mas não. Ela revela a sua insatisfação com a vida que você tem. Com aquilo que Deus tem te dado. E você acha que Deus é injusto com você. E aí você olha para a outra com ódio, pensando... Mulheres comuns, quando Deus as encontrou e transformou sua história. Mas essas mulheres tinham princípios. Elas cultivaram na vida dela modelos. Como a gente falou aqui no início. Lealdade e fé, coragem e propósito, liderança e sabedoria, obediência e humildade, oração e fé perseverante, equilíbrio entre o serviço e a devoção. Para citar apenas algumas dessas qualidades, alguns desses traços de caráter dessas mulheres extraordinárias. E se você for ver a história de todas elas, antes de se tornar uma rainha, Esther era uma órfã. Ruth, antes de entrar na linhagem do Messias, era uma mulher amaldiçoada, moabita. Débora era uma mulher do povo de Israel, uma mulher comum, que já era casada. Deus podia ter chamado seu marido, mas Deus escolheu pelos motivos dele, ela. Maria, mãe de Jesus, era uma adolescente, que nasceu em Nazaré, uma vila que tinha no máximo 800 pessoas. Ele não escolheu uma mulher empoderada de Jerusalém. Ele escolheu a jovenzinha virgem de Nazaré. Ana, uma mulher estéril, incapaz de gerar. Humilhada pela sua rival. Pesada, oprimida, entristecida. Marta e Maria. 2 irmãs que moravam em Betânia. Mulheres comuns que cuidavam da casa e moravam com o irmão. É tudo sobre Deus, queridas. Ele transforma a nossa vida. Mas você tem que abrir aquela área da sua vida que precisa de transformação. Para Ele gerar você coragem e propósito, lealdade e fé, liderança, sabedoria, obediência, humildade, oração, fé perseverante, equilíbrio
Você precisa de abrir o seu coração. E você precisa de identificar aquela área na sua vida que está fragilizada, que está sendo atacada, que está minguada, que está atrofiada. E falar, Senhor, o que precisa de mover aqui? O que precisa de melhorar aqui, Senhor? Em que eu preciso de crescer, Senhor? Para que o Senhor me leve onde o Senhor quer me levar. Quando Deus escolhe alguém, Ele faz o que nós nem imaginamos. E isso não é sobre a pessoa ser mais talentosa ou menos talentosa, ser mais rica ou menos rica, ser mais alta ou ser mais baixa. Mas tem que estar disponível. Aberta. Inclinada ao que é bom, ao que é certo. Ao que é correto. Ao que é divino. Mulheres de Deus têm princípios inegociáveis. E Ruth nos ensinou nessa noite que boas escolhas geram colheitas eternas. Que relacionamentos saudáveis são sementes de transformação no nosso coração. Comece sendo leal nos seus relacionamentos e você vai ver como que isso pode fazer florescer a sua vida. E nós aprendemos com Ruth que Deus usa pessoas simples para propósitos grandiosos. Talvez você está caminhando aí na sua vida, amargurada, com uma visão de si totalmente deformada. Eu não consigo, eu não vou, as coisas não estão dando certo, o que me fizeram, o que está acontecendo, o que eu estou vivendo hoje no meu casamento. Minha linda, não é isso. Não é isso que te valida. Você é filha. Você foi reconciliada com o Pai e feita filha de Deus. Não permita viver aquém disso. Não permita que o modelo, o padrão de onde você veio, lá do mundo, da sua infância, dite a norma, a maneira de você agir com outras mulheres, com outras pessoas. Você agora é nova criatura, nascida de novo. E o que te rege, o que te conduz, o que te domina, é o modelo do mestre. É a palavra de Deus. A palavra de Deus está mostrando para a gente claramente que é possível, porque todas essas mulheres que eu citei aqui, eram mulheres como eu e você. Que em nome de Jesus, minha linda, você deixa Deus curar essa ferida que está te controlando. Às vezes nós somos conduzidas pelas nossas feridas, pelas nossas amarguras ou pelas nossas faltas. Me faltou isso, me faltou aquilo, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive acesso, eu não tive oportunidade, mas agora você tem. Deus te levantou para uma outra vida, que pode ser uma vida de simplicidade. Não é sobre ostentação isso aqui, gente. Não é uma palavra triunfalista aqui. Deus quer que você floresça onde Ele tem plantado você. Na sua realidade, que você seja uma bênção. Na sua casa, que você seja uma bênção. Diante dos seus filhos, que você se torne um modelo. Diante do seu marido, que ele diga, essa mulher, mulher virtuosa. Eu sou um homem que alcancei a benevolência do Senhor, porque eu me casei com essa mulher. Que os seus netos falem, é a melhor vó do mundo. Que os seus vizinhos falem, que falta que ela faz. Que a sua igreja fale, fulana é indispensável. Onde ela vai, as coisas acontecem, as coisas fluem, tem uma alegria no ar por onde ela passa. É isso que Deus quer fazer em mim e em você, minha linda. Ele quer nos encher, nos encher, nos encher, nos encher, até transbordar. Transbordar de mim? De você? Não, transbordar dele.
Que em nome de Jesus, Ele encontre esse lugar em nós. Que nos ajude a vencer o nosso passado. Ruth não foi definida pelo seu povo, pelos seus deuses. Ela não foi definida pela sua nacionalidade. Deus a conduziu e transformou o destino de Ruth, porque ela se moveu em lealdade e fé. E você vai ser movida por quê? O que vai te mover? Coragem, verdade? Fidelidade? Amor? Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Obrigada pela vida de Ruth, Senhor. Ela não fez nem ideia, né, Senhor, de como ela ia influenciar a gente aqui, ó, no século 21. Mais de 2.000 anos, mais de 2.500 anos. Obrigada, Senhor, por essa moça simples de Moabe, que tinha um coração reto, caráter, firmeza, lealdade. A lealdade conduziu Ruth para um novo destino. Que o Senhor plante em nós os teus princípios, Senhor, para que eles também nos conduzam ao nosso destino. Nós não nos conformamos, Senhor, em permanecer sendo o que éramos. Nós nascemos de novo. E como nascidas de novo, nós queremos avançar. Sair do leitinho, comer comida sólida. Sair do engatinho, começar a andar e correr. A gente quer crescer, Senhor. Não para nos ensoberbecer, de maneira nenhuma. Mas crescer de uma maneira saudável, para que todos vejam a tua obra em nós. Para que o teu nome seja glorificado na nossa casa, nessa nação. Os Estados Unidos da América mandaram tantos missionários para o mundo todo, Senhor, anunciando a tua palavra. Minha família nasceu de novo por causa do trabalho de missionários americanos. Que essa geração de mulheres aqui nos Estados Unidos, imigrantes, mulheres comuns, que elas sejam a resposta. Que elas orem por esse país. Que elas dobrem os joelhos, Senhor, e profetizem uma América avivada, cheia do teu Espírito Santo. Que elas não sejam, Senhor, saqueadoras dessa nação, mas que elas se tornem como Débora, mães dessa nação. Que elas se posicionem nesse lugar pelo tempo que o Senhor tem para elas aqui. Que elas sejam posicionadas de acordo com a tua vontade e propósito que elas têm aqui. Como Ruth foi usada e colocada com propósito em Israel. Que essas irmãs aqui nos Estados Unidos da América também sejam posicionadas e alcancem o seu propósito em ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reuniu aqui com propósito. Que nenhuma dessas palavras se perca, mas que elas se tornem sementes poderosas. E que elas floresçam no nosso coração, nos nossos pensamentos. Para que a gente viva de uma maneira que glorifique o Senhor. Que floresça e frutifique a sua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, Ruths, estrangeiras. O que te define é daqui para frente. Deixa Moabe para trás. Abrace o que Deus colocou nas suas mãos hoje. Seja uma bênção aqui hoje. Sonhe. Projete. Abençoe. Seja resposta, seja solução, seja socorro nessa nação.
que o seu principal objetivo seja abençoar brasileiras ou outras estrangeiras. Se você serve na casa de americanas, seja a tocha acesa dentro da casa delas. Muitas de vocês têm a chave da casa de quem você trabalha. A autoridade foi colocada na sua mão. Use isso para a glória de Deus. Seja uma bênção. Que comece dentro da sua casa, para a sua família. E transborde por onde você passar. Em nome de Jesus.